A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Se puder pôr um pouquinho de retorno aqui, Cleiton, por gentileza. Nós estamos na série, continuando, né, o discipulado. E o tema é o custo de um discipulado. O que tem custado para você servir ao Senhor? Tem lhe custado alguma coisa? Tem lhe custado tempo? Tem lhe custado finanças? Tem lhe custado um tempo a mais com a sua família? Tem lhe custado sua saúde? Irmãos, à medida que vamos conhecendo da palavra de Deus e de Deus, consequentemente, nós vamos abrindo a nossa visão para muitas coisas que acontecem dentro e fora da igreja, que acontece no mundo todo. Isso é chamado cosmovisão, no caso cosmovisão cristã, acerca da luz da Bíblia. E hoje, com esse tema, né, o custo de um discipulado, geralmente quando você prega sobre algo, você é provado em cima disso. Então hoje foi um dia difícil, hoje foi um dia penoso, custoso, com a dor de cabeça. E assim, temos que se desgastar para o Senhor. Eu não quero dizer isso para você achar que tem um mérito. Não é nada disso. É que muitas das vezes a gente não entende ainda que o propósito para o qual fomos chamados é muito maior do que o que vivemos aqui nessa terra. Deus lhe chamou para algo maior. Deus lhe chamou para algo melhor. Deus lhe chamou para algo grande. Só que o nosso entendimento acerca disso ainda é pequeno. A gente ainda não consegue compreender a grandeza do chamado do Senhor nas nossas vidas. E quando eu falo chamado, eu não falo de algo de pastoreio, eu não falo não, você é chamado para cantar ou algo específico. Quando eu falo de chamado, eu falo de você que foi alcançado pela graça. Todos os que foram alcançados pela graça do Senhor, pela salvação do Senhor, foram chamados para Ele, para uma boa obra. E que boa obra é essa? Essa boa obra vai me custar algo? Essa obra, ela vai arrancar algo de mim? Ela vai me fazer sofrer? E é isso que a gente vai abordar nessa noite. Os irmãos estão bem? Vocês estão bem? Como é que foi a semana de vocês, né? As células, irmãos, com essa pergunta já me vem outra coisa à mente. As células é uma ferramenta muito boa para esse tato, esse contato. Dá para a gente ter uma comunhão fora desse ambiente aqui de culto. No ambiente de culto eu não tenho condições de parar uma pregação e perguntar para você se você tem dúvida, se você precisa de oração em alguma área. Geralmente nós temos que ser bem abrangentes no assunto. Quem está doente, aí a gente ora por quem está doente. Quem está precisando de oração em relação às suas emoções, à sua mente. Então é algo bem abrangente. Já na célula não. Na célula você tem a oportunidade de abrir um pouco do que você está passando. Outras pessoas vão se identificar com aquilo que você está passando. Você vai trocar experiências, você vai crescer junto com o seu irmão, você vai comer também, que é bom essa parte. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Se puder botar na NVI, varão, vai me ajudar bastante. Filipenses capítulo 3, eu vou ler o capítulo, que aí os irmãos vão entender o contexto e nós começamos a entrar no assunto. O custo de um discipulado, o custo de seguir a Cristo Jesus. Vamos lá? Antes da gente começar a ler o texto, Deus vai nos chamando para algo mais profundo, né? Hoje eu tenho trabalho durante o dia, durante a noite, geralmente de segunda a segunda. Raras exceções. Eu estou por aqui na igreja, trabalhando no Ministério do Louvor, ou outras demandas que aparecem. E, irmãos, não é possível você ser um bom pastor, ter um bom pastoreio, uma boa ministração da palavra de Deus, se você não é
integral na igreja. Então, orem pela vida do seu pastor, porque não é fácil você estudar, você se encher de Deus, você renunciar a muitas coisas, renunciar até a lazeres, né? Renunciar a muita coisa, irmão. Você vai provando um pouquinho do que um pastor passa, e você vai vendo, né, missionário? Você vai vendo que é penoso, é árduo o trabalho. Então, ore pela vida dos seus pastores. Pastor Alessandro, meu irmão, está nas minhas orações, que não é fácil você ter um trabalho secular e separar um tempo a mais para as coisas do Senhor, conciliar o tempo entre trabalho, família, igreja, demanda dos irmãos, demanda de ministério. Então, não é fácil, irmãos. Só você provando um pouco do que é para você conseguir entender com mais clareza o quão árduo é o trabalho de um pastor. Então, orem pelo pastor Jorge, orem pelo pastor Alessandro, pelo pastor Alain, pelos pastores que compõem essa igreja, porque eles necessitam da sua oração. Tenho certeza que eles oram todos os dias por essa igreja, pela sua vida, sabe, pela sua casa. Então, nós podemos retribuir, mesmo que um pouquinho, tirar ali 30 minutinhos para apresentar o ministério em oração, apresentar os pastores em oração, as lideranças, os seus irmãos em oração. E isso é abençoador. Amém? Vamos lá. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Paulo falando aos Filipos. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Já vou explicar o que é esses cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é quem somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Embora eu mesmo, isso Paulo dizendo, embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo Jesus. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte. Para quê? Para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, o que temos que fazer aqui, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus nessa noite? Glória a Deus. Nós estamos estudando o livro de Jonas Madureira, O Custo de um Discipulado. E, irmãos, deixa eu explicar uma coisa para você. Na internet nós vemos vários pregadores, várias pessoas que se dispõem a pregar, a falar da palavra.
E a maioria esmagadora dos que estão são pessoas que estão mal intencionadas. Pessoas que usam da palavra, descontextualizam, tiram fora o sentido do texto, a lição que o texto verdadeiro quer passar, e usam desse contexto criado, dessa narrativa criada, para enganar a muitos. E aí usufruir do dinheiro dos irmãos, né, das finanças dos irmãos. Eles se aproveitam do seu emocional, daquilo que você precisa. Às vezes você está com uma doença incurável, eles usam isso para arrancar o seu dinheiro. E aí você, como está ali naquele sofrimento, está vulnerável por causa desse sofrimento, você acredita em muitas coisas das quais não provém da palavra de Deus. A IBC hoje ela está dando mais um passo no sentido de palavra. Se você perceber, nós estamos saindo da comida de menino, do que é oferecido para um menino, de leite, de mingau, para uma coisa mais sólida, para um feijão com arroz, uma carne, uma mistura. Por isso que nós estamos tendo o cuidado de passar para você uma palavra sólida. Então, se os irmãos ficarem atentos, prestarem atenção no que está sendo dito, você vai ver que o Evangelho de Deus é muito mais do que o que dizem por aí. Você vai ver que há uma seriedade muito grande no que se diz a palavra de Cristo Jesus e no que Ele nos chama a fazer. O custo do discipulado. O discipulado, como ato de seguir Jesus, é uma decisão. Portanto, tem um custo. E qual é esse custo? Em Lucas 14, capítulo 25 ao 35, Jesus responde a essa pergunta. Uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, vai escutando, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem começarem a zombar dele, dizendo: este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em uma guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 homens pode ir de encontro e ver se dá conta de vencer 20.000? Pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, se ele não puder vencer com os 10.000, ele manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós, no caso no nosso meio, que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, sem sabor, com que se há de restaurar-lhe? Não tem proveito, não se restaura o sabor. Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ser discípulo, ser servo, ser filho de Jesus Cristo tem um custo. Isso você já está careca de saber. Nós estamos vindo com essa série de mensagens, dizendo isso para a igreja. Nós estamos preparando você para os dias que estão para chegar, os dias que estão por vir. Acreditamos que todo esse cenário mundial, o que está acontecendo no mundo, no Brasil, tem sido como sinal para a volta de Cristo Jesus. Então nós precisamos de fato compreender o que é ser um discípulo do Senhor. E no contexto de Filipenses, Paulo adverte sobre os judaizantes. O que são esses judaizantes? São pessoas que, no contexto daquela época, não compactuavam
com a doutrina do apóstolo Paulo. Diziam que para ser salvo precisava ainda da circuncisão, precisavam ter as práticas ainda da lei, da antiga lei, e não mais da graça. Paulo ensinava sobre a graça e eles ensinavam sobre a lei. Distorciam aquilo que Paulo estava falando. E Paulo ele vai dar um exemplo, lá no texto de Filipenses, que ele era fariseu, que ele era zeloso. Quando a gente fala assim, irmãos, fariseu, às vezes a gente tem uma conotação pejorativa, né? Isso é um fariseu. Só que ser fariseu é uma coisa boa. Fariseu era quem era estudioso da lei naquela época. O fariseu hoje seria como o líder da igreja, o pastor. O pastor não estuda a lei, não estuda a palavra, ele não tem o conhecimento. Ele é um fariseu, estudioso da palavra do Senhor. Paulo era estudioso. Paulo ele tinha zelo para com o Senhor. O zelo de Paulo era tão grande quando ele era judaizante, que ele perseguiu a igreja antes de ter um encontro com Cristo Jesus, antes dele cair do cavalo lá na estrada de Damasco, para você ver o nível de zelo que ele tinha. E ele vai nos advertir, vai nos exortar que os santos têm que seguir o seu exemplo, firme rumo à salvação. Paulo explica que Jesus Cristo transformará nossos corpos físicos em corpos gloriosos como o seu. Isso no final. Mas o que eu quero passar para os irmãos. No texto de Filipenses, Paulo vai dizer que ele considera tudo o que ele era, tudo o que ele tinha, tudo o que ele fazia como esterco. O que é esterco? Esterco os irmãos sabem, amigos, os irmãos sabem o que é esterco, né? Como nada, como lixo. Ele considera tudo como lixo perante o que ele tem em Cristo Jesus. E aplicando para nossas vidas, irmãos, nós vivemos hoje num contexto onde temos nosso tempo tomado de tantas coisas. Hoje, qualquer pessoa que tenha um emprego de carteira assinada, ela trabalha no mínimo 8 horas por dia. 8 horas por dia. Ela tem ali entre 1 e 2 horas de almoço. Então ela tem no emprego, contando tempo de ida e tempo de volta, umas 10 horas do dia ocupada por algo que não deixa você passar a sua atenção para outra coisa. Então você, depois de 10 horas do dia, 10 horas trabalhando, sai de casa de 6 da manhã, 5, não sei, trabalha o dia todo, faz ali as suas atividades no trabalho, chega em casa cansado, você tem que tomar a decisão de vir ou não para a casa do Senhor. E nós estamos nesse tema para abrir os seus olhos acerca disso. Às vezes nós ficamos em casa cansados, é justificável, irmão. Não estou lhe julgando, não. Nem estou dizendo que isso é errado. Mas nós temos que, à luz da palavra, esclarecer a mente dos irmãos de que há um custo para seguir a Cristo Jesus. Se você está aqui nesse lugar hoje, está lhe custando algo. Estou vendo aqui vários rostos cansados do dia, mas que não deixaram de vir à casa do Senhor cultuar o seu santo nome. Graças a Deus, meu. Glória a Deus por isso. Você pode estar cansado. Eu vim com dor de cabeça, irmão. A dor de cabeça já passou, já não está mais aqui. Glória a Deus, a irmã orou ali, foi embora. Vim com dor de cabeça, vim cansado, venho do jeito que for, mas eu venho porque eu tenho a certeza, eu sei que há um custo de seguir a Cristo Jesus. Eu sei que tudo isso que nós fazemos aqui, cansados, fadigados, às vezes doentes, às vezes nós viemos à igreja com tantos problemas, mas eu sei que aqui eu posso encontrar a paz, aqui eu posso encontrar o consolo do Espírito Santo de Deus, aqui eu posso encontrar aquilo que eu necessito nele eu posso encontrar. E voltando à palavra, eu separei alguns pontos para a gente meditar rapidamente, que as horas já avançam. No nosso contexto, o primeiro ponto: seguir a Cristo requer renúncia do seu tempo e de sua família. Queria que os amados irmãos colocassem aqui da mídia, Lucas capítulo 14, versículo 26, para a gente entender o que é que Jesus Cristo, isso é Jesus Cristo falando, viu? O que é que Jesus Cristo quer de nós nesse texto? Se alguém vir a mim e ama o Pai,
a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Eu preciso explicar aos irmãos o que isso quer dizer. Jesus está dizendo que eu devo deixar a minha família, devo abandonar, não devo cuidar, devo deixar de lado e colocar outras coisas na frente. Não é bem isso. O que é que ele quer dizer? Eu tenho minha família em casa, minha esposa agora está em casa, provavelmente assistindo esse culto. E eu deixei ela em casa, grávida, 6 meses. Ela pode estar precisando de alguma coisa agora. Se ela precisar, ela vai me ligar. Mas eu deixei ela em casa para vir servir a Cristo Jesus. Às vezes você precisa fazer renúncias de muitas coisas na sua vida e a família é uma delas. Você não pode agir de irresponsabilidade com a sua família. Não é isso que eu estou dizendo. Por favor, entenda. Mas é colocar o reino do Senhor e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E que demais coisas é essa? Sua família, meu. Sua família vai ver que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, que você tem zelo para com a obra de Deus. Você vai passar a ser mais respeitado entre os seus irmãos. Por quê? Porque você trata com seriedade as coisas do Senhor. Mas é penoso, irmão, é custoso. Às vezes você precisa ficar em casa com a sua família. Você precisa ficar em casa, resolver pendências da sua casa. E você deixa muitas vezes de resolver aquilo que é necessário naquele momento para colocar Cristo em primeiro lugar. Só que você colocando Cristo em primeiro lugar é o melhor que você faz na sua vida. Quando você coloca Cristo em primeiro lugar na sua vida, você tem o cuidado total do Senhor sobre a sua vida. Quando você coloca Cristo em primeiro lugar na sua vida, essas demais coisas que você necessita são acrescentadas, elas são supridas na sua vida. Nós precisamos ter um entendimento de que o custo de seguir a Cristo, ele é racional, ele não é emocional. Essa é uma palavra que não vai arrancar a glória de você, mas vai trazer entendimento do que você precisa fazer para colocar Cristo Jesus em primeiro lugar na sua vida. No domingo que vem agora, na volta do cursilho, o pastor, ele vai dar esse mesmo tema e ele vai abordar 3 pontos. Um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. Amor para com Deus, sofrimento em nome de Cristo e desapego de tudo por causa do amor a Cristo. Você tem desapegado de muitas coisas, você tem deixado de lado a sua vida, suas finanças, tem deixado de lado algumas coisas que é importante para você, para colocar Cristo como primeiro lugar, como o mais importante. É isso que estamos abordando nessa série de mensagens. Seguir a Cristo requer seu corpo, sua disposição física, misericórdia. Mas é verdade, irmão. Às vezes estamos aqui cansados. Coloca aí, varão, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, para a gente entender o que é entregar o nosso corpo em sacrifício. Às vezes nós viemos à igreja, né? Tão cansados, fadigados, mas não entendemos, irmãos, que isso é o culto ao Senhor. Nós estamos acostumados ao sentir, ao arrepio, a sentir a presença do Espírito passeando pela igreja. Mas e quando isso não acontece? Quando isso não acontece, o que fazer? Nós precisamos ter um entendimento necessário de que o desgaste físico para o Senhor, o trabalho na casa do Senhor, o serviço na casa do Senhor, é culto, é adoração ao Senhor. Por isso, quando você está aí sentado nesse banco, com sono, cansado, fadigado, você está adorando o santo nome de Jesus. Meu irmão, o seu cansaço, mesmo estando aqui, a sua disposição em sair da sua casa e estar na casa do Senhor, escutando da sua palavra, é adoração ao santo nome de Jesus. E Ele está contemplando o seu sacrifício, o seu culto ao Senhor. Olha só, vamos ler. Portanto, irmãos,
peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o quê? O corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E olha a segunda parte, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa e perfeita vontade de Deus. Quantos querem receber a vontade de Deus na sua vida? A boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Meu irmão, o sacrifício que você está fazendo, vindo à casa do Senhor, traz sobre você a boa, a perfeita e a vontade de Deus. E a agradável vontade de Deus. Por isso que, às vezes, irmãos, nós precisamos deixar de lado um pouco o sentimentalismo e trazer o racional, o racionalismo, o pensar. Hoje eu não estou sentindo nada, eu estou em casa, estou cansado, não estou com vontade de vir, não estou com vontade de cultuar, não estou com vontade de orar, estou frio na fé, não sinto mais Deus. Mas é nesse momento que você tem que deixar de lado o sentir e trazer para você o pensar. Espera aí, na palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz que o meu corpo é como sacrifício vivo. Eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo, não sacrifício morto. Porque morto eu deveria ter sido imolado, né? Sacrificado. É um sacrifício vivo. Então se eu fizer, se eu trabalhar, se eu oferecer o meu corpo ao Senhor, eu estou adorando. Então, deixo o sentimento de lado, deixo o que eu estou sentindo de lado e coloco o racional. E você pode ver, quando você coloca o racional em primeiro, o pensar em primeiro lugar, eu vou à casa do Senhor. Quando você chega aqui, você começa a sentir. Porque primeiro vem o pensar, vem o entender, para depois você começar a sentir. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. Para você ouvir e entender a palavra de Deus, você precisa raciocinar. Raciocinando, você crê, você tem fé. Se você tem fé, você passa a acreditar, e quem acredita, sente. Você acredita que Deus existe? Você acredita que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar? Aquele que tem fé, aquele que tem convicção, aquele que sabe e entendeu o que a palavra de Deus quer dizer, passa a sentir o que a palavra diz. Passa a sentir o Espírito, passa a sentir Jesus lhe dando comandos na sua mente, dizendo o caminho que você deve andar, dizendo as coisas que você não deve fazer. Você já teve lutas na sua mente? Todos temos. Da qual você tem que tomar uma decisão. E geralmente essa decisão requer o lado espiritual da coisa. Por exemplo, você está no seu trabalho e o seu chefe, exemplificando, mas você pode agora trazer à sua memória coisas que você já passou. Mas exemplificando, você está no seu trabalho e o seu chefe, ele lhe trata mal, ele é arrogante com você, ele lhe esculhamba, sabe? E na hora ali do sangue quente, você quer dizer poucas e boas a ele. Mas na sua mente vem um ser que você não sabe quem é, mas agora você vai passar a entender que é o Espírito Santo de Deus. Olha, não diga nada, fique caladinho. A vingança a mim pertence. Quem está com você sou eu. Quem lhe supre de tudo sou eu. Quem lhe sustenta sou eu. Então você não deve nada a essa pessoa. Deixa comigo. Eu vou trabalhar na vida dele. E aí entra o que Cristo Jesus diz lá. Está vendo que quando você pensa, quando você tem um raciocínio voltado para a palavra de Deus, os custos de seguir a Cristo passam a ser valiosos. Você passa a orar por quem lhe persegue. Você passa a orar por seus inimigos. E aquele que era um dia o seu inimigo passa a ser o seu amigo, porque ele foi alcançado pelo poder da sua oração, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é assim, irmão? Glória a Deus por isso. Nós devemos pensar de forma que os custos de seguir a Cristo são poucos se comparado aos benefícios que Ele tem guardado para nós. Lá em Filipenses, no último versículo do capítulo 3,
Filipenses capítulo 3, versículo 21. Versículo 20, varão. Bota aí pra gente ler. O 20. Olha os benefícios que seguir a Cristo traz. Nós estamos falando dos custos. O custo é o desgaste físico, é o sofrimento, é o sofrer pela causa de Cristo. É o se desapegar das coisas, é o fazer caridade. O custo a gente sabe que é penoso, é trabalho, é assim mesmo, irmão. Mas olha os benefícios. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. Que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas, assim transformará o nosso corpo humilhado de pecado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus nesse lugar. Glória a Deus. Irmãos, por isso que nós insistimos tanto nessas séries de mensagens. Hoje foi um dia que foi bem penoso, sol quente. Os irmãos têm ideia, eu estou há 8 meses trabalhando numa empresa, numa distribuidora aqui de João Pessoa, como vendedor, né? E a gente roda o dia todo de moto, vai atendendo os estabelecimentos comerciais. E é só o dia todo, é penoso o trabalho, né? Mas, graças a Deus pelo trabalho que tenho. E eu fico imaginando, nós que estamos à frente de alguma coisa, pela glória e graça de Deus, glória a Ele, nós ficamos imaginando, cara, se eu estou assim, imagina os irmãos também que têm um trabalho às vezes mais braçal do que o meu, que se cansam mais do que eu e estão lá na igreja para cultuar o Senhor. Não é verdade, irmão? Não é verdade, irmã Cícera? Às vezes lá fazendo bolo o dia todo, na quentura do fogão, trabalhando, varrendo a casa, passando pano, lavando louça. As unhas fica engiada, às vezes machuca, pega um fungozinho, né? Né? Não é verdade, irmão? Tá rindo ali? E chega no final da noite, vou para a casa do Senhor cultuar. Meu irmão, isso é honroso perante o Senhor. Você tem honrado ao Senhor com o seu penoso trabalho, com o seu sacrifício, o sacrifício do seu corpo, o sacrifício vivo, como vimos lá em Romanos 12. Você tem honrado o Senhor, tem entregado um culto honroso a Ele. E no tempo certo, irmão, Deus vai te honrar também. Que Deus não é injusto. Deus, ele é justo, Ele não é injusto. Ele observa os nossos atos. Ele observa os seus filhos. Ele tem amor pelos seus filhos. Ele nos corrige da maneira certa e Ele nos abençoa da maneira certa. Então, no tempo certo, meu irmão, olha, sirva, mesmo que lhe custe, sirva. Mesmo que você sofra, sirva, adore. Mesmo que você tenha que se desapegar, sirva. Porque no tempo certo o Senhor vai vir com o socorro e com a sua providência nas nossas vidas. Glória a Deus. Eu atendo supermercados. E por coincidência, olha como Deus faz, meu irmão. Eu não sabia, né? Às vezes acontecem imprevistos e a pessoa que ia pregar hoje não pôde. Então o Marcos ligou para mim hoje de manhã para vir pregar agora à noite. E olha a coincidência. Essa semana eu estava atendendo um cliente lá em Mangabeira, e o cartunista, aquele que faz os cartazes de promoção no supermercado, se chama cartunista. Ele é pastor da Assembleia lá em João Pessoa, o bairro eu não lembro agora. E o próximo ponto que a gente vai falar aqui é: seguir a Cristo requer desapego. E esse pastor, ele estava fazendo o trabalho dele e a gente começou a conversar, entrou no assunto do custo do discipular, né? Do nada, irmão. Na verdade, ele entrou no assunto. Servir a Cristo é penoso, é custoso, mas Deus é muito bom. E ele foi e contou o seguinte testemunho. Ele estava na igreja, com o salário dele no bolso da frente. Ele estava num ciclo de oração, até. O salário dele no bolso da frente. Ele é cartunista, ele recebe freelance, ele tem algumas coisas para alguns contratos, né? E ele com o salário no bolso da frente. E aí ele
recebeu uma palavra do Espírito Santo. Eu olhou para um irmão e recebeu uma palavra do Espírito Santo. Pega o que você tem no bolso e dê aquele irmão ali. Meu irmão, se desapegar das coisas é difícil demais. Principalmente quando você precisa. E ele, meu Deus, isso é coisa da minha cabeça. Eu não vou dar, não. Ei, desse jeito, ele me contando, irmão. Isso é coisa da minha cabeça, eu não vou dar, não. Isso é minha mente inventando coisa. E o Espírito Santo incomodando ele. Pega o que está no seu bolso e dê aquele irmão ali. Ele disse, é coisa da minha cabeça e eu não vou dar. Aí ele fez uma prova. Após isso, se for o Senhor que está falando comigo, eu quero que o pregador que está pregando ali venha até mim, toque em mim e toque no irmão. Após, meu irmão, o pregador, na mesma hora, saiu e disse a ele assim, Deus tira de quem tem e dá a quem não tem. Mas esse cara se desmanchava em lágrimas. Meu Deus mesmo. Ele se desmanchava em lágrimas. Ele pegou, levantou, terminou o culto, ele levantou. Ele nem, não tirou nada. Do jeito que estava, ele deu a paz do Senhor, irmão, com a mão fechada, sem ninguém ver. Pai Senhor, meu irmão, quando o irmão viu o valor que ele tinha recebido, aí o irmão começou a falar. Deus é Deus de milagre. Deus é um Deus bom. E começou a dizer o que ele estava passando, irmão. Na minha casa eu só tenho água na minha geladeira hoje. Não tenho como pagar minhas contas. Não tenho nada para trazer para minha família. E recebi a palavra do Senhor dizendo que eu viesse para o círculo de oração, porque lá ele ia ter a provisão na minha vida. Glória a Deus por isso. Meu irmão, seguir a Cristo requer desapego. Às vezes você é usado para abençoar uma pessoa, para ser mantedor, né? Manutendor. Eita, é isso aí, Carlinhos. A palavra agora não vai sair, irmão. Mas você é usado para abençoar uma pessoa, para manter uma pessoa, melhor a palavra, manter uma pessoa. E às vezes você fica, rapaz, será que é isso mesmo? Faça uma prova com Deus. Deus, se é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida, a minha mente está com dúvidas. Deixa eu fazer uma prova com o Senhor. Se for isso para acontecer, se é para fazer isso aqui, faça isso e isso. E aí eu vou ter paz no meu coração para abençoar a vida do irmão. Mas meu irmão, você já pensou você sair da sua casa sem nada, só com água na geladeira, com as suas contas atrasadas e receber uma bênção dessa? Só Deus para nos suprir dessa forma. Certa vez eu estava passando por umas lutas financeiras e ninguém sabia, né? Logo no início do casamento, geralmente início do casamento é bem sofrido, né, Carlinhos? Sério, que Deus tenha misericórdia dos que casaram agora. A gente casou, irmão, dia 3 de dezembro de 2016. Tudo certinho. Parcelamos a festa antes de casar, né? Veio pagando. Quando chegou na festa, tinha já pago. Ela estava no emprego dela, eu estava no meu. Tudo mil maravilha. A gente casou em janeiro. Parece que é um negócio. Casou e Deus foi logo assim para provar o casamento. Vamos ver se esse casamento está centrado em mim mesmo. E aí em janeiro, a gente com dezembro começou as lutas. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 7 meses. 7 meses sem pagar a casa, 7 meses sem pagar a água, 7 meses sem pagar a energia, com mente de mistura. Amém. Comendo salame de mistura para dar, sabe, fazendo a feira semanal com R$50. E aí eu digo, meu Deus, 7 meses sem nada, sem trabalho, só pingado, só bico, só dava para comprar uma comida ali mesmo. E foi, irmão. Minha vizinha, não que Deus esteja, mas eu estava pensando, irmão, em como Deus supre a nossa vida. Vizinha com 2 meses de atraso, cortaram a água dela, cortaram a energia dela. Eu já ia em 7, irmão. Como é que é em 7 meses? Procura aí. Você atrasar 18 dias da sua energia para você ver como é. Eu passei 7 com água, com mistura, mesmo que ali uma salsichinha, um negocinho, mas
Glória a Deus por isso. Água em casa, energia, feira, sem trabalhar. E Deus supriu em tudo. Quando chegou no final de 7 meses, a gente se reestruturou, começou a pagar as contas. Deus abençoou. Aí Deus vai usando os irmãos, sem saber de nada. Tem uma irmãzinha aqui, no domingo de manhã. Toda vez que eu vim fazer louvor, essa irmãzinha ficava olhando para mim, olhando para mim, olhando para mim. Eu digo, meu Deus, acho que essa irmã quer me falar alguma coisa. Terminava o louvor, eu descia, que geralmente a gente termina o louvor meio rouco, com a garganta doendo, vai direto beber água. Ou quando as irmãs trazem também, né? E toda vez que eu passava no corredor, a irmã, Pai do Senhor, meu irmão, tem um negócio de Deus para você. Tem um envelopezinho assim, Jesus te ama, R$100. Todo domingo de manhã eu vinha, Pai do Senhor, meu irmão, Deus tem um negócio para você. Jesus te ama, no envelopezinho, R$100. Quem é que usou essa irmã para manter? Quem foi que usou essa irmã para manter, meu? Foi eu? Foi você? É o Espírito Santo de Deus. A irmã se desapega das coisas materiais e começa a abençoar quem precisa. Eu estou abrindo essas coisas para você, para que você entenda que seguir a Cristo requer desapego de muitas coisas. Mas que o fim de tudo isso é muito abençoador. A irmã dizia que... A irmã falava que quando a gente ministra aqui cartas, ela é muito abençoada porque Deus fala diretamente com ela. E Deus usou ela para abençoar dessa maneira, sem saber ela que eu estava necessitado de receber aquele valor. Para você entender que Deus é um Deus de provisão. Nós sofremos pela causa de Cristo. Nós nos desgastamos pela causa de Cristo. Nós nos desapegamos de muitas coisas pela causa de Cristo. Mas Cristo, Ele é justo e nos supre em tudo. E conforme o seu poder, Ele vai nos aperfeiçoando para a sua boa obra. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar. Tinha mais um ponto aqui. Seguir a Cristo vai te custar tudo o que você tem. Todavia, em Cristo, nós seremos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 17. Bota aqui para a gente encerrar essa mensagem. Quem é filho do Senhor aqui? Pode dar um glória a Deus? Aleluia! Olha o que a palavra diz. Romanos 8, versículo 17. E se somos filhos, também somos o quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato o que, irmãos? Essa palavra aqui, sofremos com Ele, também com Ele seremos. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o nome de Jesus. Se sofremos com Cristo, se desgastamos o nosso corpo com Cristo, se nos desapegamos das coisas e sofremos com Cristo também seremos glorificados. Que Deus abençoe a igreja no nome de Jesus. E saia com em mente, tenha um raciocínio voltado para a palavra do Senhor. Às vezes não é o sentir, é o pensar, é as decisões que vão abençoar a sua vida e abençoar a vida dos que lhe servem. Amém? Glória a Deus por isso. Missionária Janaína.